Olá, sejam muito bem-vindos ao Med Talks. Aqui é a nossa pílula diária de informação para cuidar da saúde e do bem-estar. Todo dia, cedinho, às 5 da manhã, a gente traz um conteúdo novo para ajudar e incentivar essa busca por uma vida com mais saúde. E tudo através da informação. Hoje, o nosso papo vai ser sobre um tema, bem, complexo e que muita gente ainda não entende direito. Vamos mergulhar nisso juntos, com calma, para a gente poder entender melhor. Essa frase, ela captura a essência de uma luta que acontece por dentro, em silêncio. Pensa só, é como ter uma música que você não gosta tocando sem parar na sua cabeça, e não tem como desligar. Essa é a realidade de milhões de pessoas que convivem com o transtorno obsessivo-compulsivo. Então, para começar, vamos desmistificar uma ideia que é super comum. É fundamental entender que o toque vai muito, mas muito além daquelas manias ou do simples gosto por organização que a gente vê as pessoas comentando por aí. A realidade é bem mais profunda, sabe? E mais complexa também. O transtorno obsessivo-compulsivo, o famoso TOC, é uma condição neuropsiquiátrica que afeta mais ou menos 2% da população mundial. É uma questão de saúde real, e não uma escolha ou, sei lá, uma falha de caráter. E aqui, a gente precisa fazer uma distinção que é crucial. Uma coisa é ter preferência por organização, tipo ter a mesa arrumada. Isso pode até ajudar a gente a se concentrar, a funcionar bem no dia a dia. Normal. Agora, o toque genuíno é outra história. Estamos falando de uma ansiedade intensa, desproporcional. A necessidade de executar rituais não é uma simples preferência. É algo que causa um sofrimento real e que pode ser debilitante. E tem um conceito que é chave para a gente entender o TOC: as obsessões egodistônicas. O que isso quer dizer? Quer dizer que os pensamentos que invadem a mente vão contra os valores e os desejos da própria pessoa. E o mais angustiante é que muitas vezes quem tem TOC sabe que esses pensamentos são irracionais, mas simplesmente não consegue controlar. Essa clareza acaba ironicamente gerando ainda mais sofrimento. Agora, vamos ver como esse mecanismo acaba se alimentando sozinho. O TOC funciona como um ciclo que vai ficando mais forte cada vez que se repete, quase como uma prisão mental. Entender como esse ciclo funciona é o primeiro passo para conseguir quebrá-lo. Esse esquema aqui mostra bem o processo. Olha só, tudo começa com uma obsessão, um pensamento que invade a mente. Isso dispara uma ansiedade muito intensa. Para tentar aliviar essa ansiedade, a pessoa realiza uma compulsão, um ato repetitivo. E o que acontece? Vem um alívio, só que temporário. E é justamente esse alívio que ensina o cérebro que a compulsão funciona, reforçando todo o ciclo para a próxima vez que a obsessão aparecer. Mas o que são essas obsessões, na prática? Podem ser muitas coisas. Desde um medo enorme de se contaminar ao tocar numa maçaneta, até aquela dúvida que não sai da cabeça. Será que eu deixei o fogão ligado? Podem ser também pensamentos indesejados, violentos, que causam horror, ou aquela necessidade de que tudo, absolutamente tudo, seja feito com perfeição. E como resposta a essas obsessões, vêm as compulsões. Elas podem ser físicas, bem visíveis, como lavar as mãos dezenas de vezes ou checar a porta várias e várias vezes, mas também podem ser mentais. Rituais como contar números ou repetir palavras em silêncio também são parte do transtorno. Certo, agora vamos mudar um pouco o foco. Em vez de olhar só para o comportamento, vamos olhar para a biologia. O que será que a ciência tem a nos dizer sobre o que acontece dentro do cérebro de uma pessoa com TOC? A resposta está na neurociência. E esse é um ponto importantíssimo, principalmente para a gente diminuir o estigma. O TOC não é fraqueza, não é frescura. É sim um transtorno neurobiológico. A ciência moderna já consegue identificar alterações bem específicas no funcionamento do cérebro, o que comprova sua base médica. Essa metáfora do alarme de incêndio neural é perfeita. Ela ilustra muito bem o que acontece. Alguns circuitos do cérebro que são responsáveis por detectar erros e avaliar riscos simplesmente ficam hiperativos. É como se um alarme ficasse soando o tempo todo, apitando perigo e erro onde não tem nada. Imagina o cansaço mental que isso causa. Então, resumindo, a gente tem 3 fatores principais em jogo aqui. Primeiro, a hiperatividade desses circuitos neurais, que é o alarme de incêndio que a gente falou. Segundo, uma disfunção no sistema de serotonina, que é um neurotransmissor essencial para o nosso humor e comportamento. E, claro, os fatores genéticos, que mostram que existe sim uma predisposição que pode ser dada.
Diante de tudo isso, a mensagem mais importante que a gente pode passar é de esperança. O TOC é, sim, um transtorno tratável. Existem caminhos bem definidos, baseados em ciência, que oferecem uma possibilidade real de recuperação e de ter uma vida plena. Os dois pilares do tratamento são a psicoterapia especializada e a medicação. A terapia cognitivo-comportamental, a TCC, é o que chamam de padrão ouro. E, quando necessário, em conjunto com a terapia, alguns medicamentos como os ISSS, que são os inibidores seletivos de recaptação de serotonina, podem ajudar demais. E dentro da TCC tem uma técnica específica que é a mais eficaz de todas para o TOC, a exposição com prevenção de resposta, ou EPR. É uma abordagem bem estruturada que vai direto na raiz daquele ciclo vicioso que a gente viu. O processo é bem lógico e é feito em parceria com o terapeuta. Primeiro, se cria uma lista de situações que causam ansiedade, da mais leve para mais intensa. Depois, a pessoa começa a se expor a essas situações, de um jeito gradual e controlado. E aí vem o passo mais importante. Ela é guiada a não executar a compulsão, a não fazer o ritual. Com o tempo, o cérebro aprende que a ansiedade diminui sozinha, sem precisar do ritual. Já do lado dos medicamentos, remédios como a fluoxetina e a sertralina são muito eficazes para diminuir a intensidade das obsessões. A palavra-chave aqui é paciência. Os resultados não são imediatos, sabe? Podem levar de 8 a 12 semanas para aparecerem de verdade. É um processo. E assim a gente chega na nossa conclusão, que na verdade é um recomeço. A jornada em direção à liberdade e à recuperação. A mensagem final não é sobre sofrimento, mas sim sobre possibilidade. É muito importante guardar essa verdade. O TOC é algo que uma pessoa tem, não o que ela é. Conseguir separar a própria identidade do transtorno já é um passo gigantesco para retomar o controle da própria vida. A ciência nos mostra que o nosso cérebro tem uma capacidade incrível de mudar, a tal da neuroplasticidade. Cada vez que uma pessoa consegue resistir a uma compulsão, cada ritual que ela deixa de fazer é como se fosse um pequeno ato de reescrever os caminhos do cérebro. É um ato de liberdade que, somado a tantos outros, tem o poder de transformar uma vida inteira. E tudo isso nos leva, então, a uma pergunta final, né? E a mensagem que a ciência e tantas histórias de recuperação nos trazem é que sim, com o tratamento correto, com apoio e com determinação, é totalmente possível redescobrir a liberdade de pensar, de sentir e de viver plenamente. Nós agradecemos muito a companhia. Para continuar nessa jornada de conhecimento e bem-estar, fica o convite para todo mundo acessar o nosso blog em mediuy.com.br. E mais conteúdos como este podem ser encontrados lá no Spotify. É só procurar por Descomplicando a Saúde com SPSS, que é a nossa plataforma de benefícios. Continue sempre buscando informação de qualidade. A jornada para uma vida mais saudável é um processo contínuo. Muito obrigado e até logo. Olá, sejam muito